Temos muita alegria em receber cada um de vocês aqui que separaram um pedaço da agenda para a gente poder conversar sobre essa temática que é tão importante. E também quero reforçar minha gratidão especial para o nosso convidado, Marcelo Bear, que com muita generosidade aceitou o convite, de compartilhar conhecimento, experiência no primeiro webinário da Flora. E a gente fica muito honrada de te ter aqui com a gente nesse momento hoje. Esperamos que Não, todos aproveitem ao máximo. A ideia é que seja de 1 hora, então eu vou até tentar ser um pouco mais sucinta para respeitar o horário que a gente tinha programado inicialmente. E aí a ideia é que no final a gente possa abrir um tempo para responder algumas perguntas do chat. Vou começar me apresentando brevemente. Eu sou a Letícia, sou cofundadora da Flora, que é uma consultoria que eu e minha sócia Verônica Manguinho fundamos. E é a primeira consultoria que já nasceu para atender às necessidades de RH, exclusivamente para empresas que integram ou pretendem integrar a agenda de sustentabilidade. Na Flora, a gente atua com atração de liderança, desenvolvimento humano e organizacional, sempre buscando promover a geração de impacto socioambiental positivo. E a gente escolheu trabalhar com esse foco para as empresas justamente por elas terem esse papel de catalisadoras da mudança, pelo potencial que elas têm de reverberar impacto. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, e ninguém melhor para discutir sobre esse tema do que o Marcelo, que é um sociólogo, advogado e mestre em políticas públicas pela London School of Economics, paulistano, casado com a Lia e pai da Isa e da Cessi, é quase a versão Yang da minha família. Trabalhou em organizações da sociedade civil, foi o responsável pelo desarmamento do governo federal em 2003, advogou e nos últimos 15 anos atuou como executivo de grandes empresas brasileiras globais, com foco em sustentabilidade como a Natura, Natura Co e a CSN. Depois de passar 3 anos morando em Londres, voltou recentemente a São Paulo. Boa noite, Marcelo. boa noite, Letícia. Boa noite para todo mundo. Prazer e uma honra estar nesse primeiro webinar da Flora. Tenho muito ânimo em ver o começo de uma nova empresa de capital humano, fundamental para esse tempo que a gente vive. Obrigada. Se tu pudesse começar se apresentando mais do ponto de vista pessoal, porque na Flora a gente tem essa curiosidade muito de conhecer as pessoas por trás dos cargos e dos históricos profissionais. Então, falar um pouco das tuas paixões, teus anseios, quem é o Marcelo? Vamos lá, o Marcelo é um paulistano, como você vai ouvir pelo sotaque, nascido, criado e vivido aqui na cidade de São Paulo. Eu morei fora um tempo, muito jovem. Como trabalhei com cosmético 10 anos, eu pareço muito mais jovem do que eu sou de verdade. Então, há muitos anos atrás, antes da internet, eu morei na Bélgica, o que mudou muito a minha vida, porque essa visão de sul e norte e ajudou muito a cristalizar quem eu sou e entender um pouco também as coisas que dá para fazer nesse diálogo. Então, acho que eu sou um produto desses diálogos, de vários diálogos entre diferentes povos e diferentes lugares. E o que, assim, o que eu me apaixona há muito tempo foi na volta, primeira volta do norte para cá, quando eu vi as tremendas igualdades brasileiras com outros olhos. Eu acho que juntar a trajetória profissional com tentar construir mecanismos de desenvolvimento vem sendo o que eu tenho feito novos jargões, como até a Simone cai, né? A gente vai aprendendo também com os processos e com o mundo contemporâneo. Mas é isso, um brasileiro bastante brasileiro. Maravilha, com experiências importantes no Norte. Também, Bom, também. como a gente acabou de comentar, tu voltou recentemente de uma experiência trabalhando na Inglaterra, que é um mercado já bastante maduro na pauta de sustentabilidade. E eu queria saber como tem sido viver agora a realidade do Brasil depois de ter passado por essa experiência. Lê um contraste muito interessante, né? E um diálogo também muito produtivo, porque são dois países, o Brasil e a Inglaterra, muito fundamentais para a construção
do tema da sustentabilidade, né? A Inglaterra, apesar da gente ter no Brasil a ideia de um país cheio de tradições, a monarquia, a coroa, longa história, é um país relativamente novo, né, para o velho mundo, comparado com China, Índia, Oriente Médio, que são lugares de histórias de 5.000 anos, etc. Londres é fundada pelos romanos 2.000 anos atrás só e já chamava Londinum, longe a beça, né? Então, era um lugar periférico que teve um crescimento avassalador com a Revolução Industrial. E essa é a grande marca da Inglaterra, né? O período em que, ao mesmo tempo, você teve a expansão do Império Britânico e a construção da economia moderna. Então, esse é o maior, eu diria, traço da sociedade inglesa é que eles foram os primeiros a se industrializar. E ao serem os primeiros a se industrializar, é a partir de lá que a gente marca o volume total de emissões que afetam o mundo em mudança climática. Então, toda vez que a gente fala, vamos manter a temperatura global no máximo aumentando 1,5 graus, a gente está se referindo à média histórica que foi criada na Inglaterra em 1850, que quando o mundo começou a aquecer porque passou a produzir de forma mais intensa. Então, entender bem esse histórico, entender como essas coisas foram formadas e as escolas que saem disso, né? Porque a Inglaterra formou muito pensamento a partir disso. Foi muito interessante. Por outro lado, voltar para o Brasil é voltar para uma riqueza grande também, né? Porque se a Inglaterra começou a Revolução Industrial, ela também é quem mais perdeu biodiversidade ao longo da sua história, porque saiu desmatando para os alto-fornos, para a indústria poder prosperar, a agricultura moderna. Então ela saiu arrancando, não tem mais. A Inglaterra é um país sem ursos e sem lobos. Eu sempre, quando falava com eles, eu falava, cadê seus ursos e seus lobos, né? Não tem mais, acabou. Porque eles tiveram esse dilema de ter que surgir a sociedade moderna lá, e agora eles querem soluções que sejam economicamente viáveis, mas biodiversas também, e que possam regenerar. Então, é um diálogo muito interessante, é uma volta muito boa. E, por outro lado, o Brasil está nesse momento que eu acho. Eu quando voltei para cá, achei que todo mundo ia estar falando disso. Tomei um Uhum. susto de que aqui. Eu esqueci que a gente se prepara meio de véspera para as coisas, né? Então, tem três grandes eventos que vão acontecer em breve aqui no Brasil que vão marcar. O mundo inteiro vai ficar olhando para cá. Então, a gente vai ter a conferência do G20 agora em novembro, em que vão vir os chefes de Estado de 80% do PIB global, vai estar aqui no Brasil, discutindo economia e pensando novos caminhos para a economia. Na sequência, a gente tem a conferência dos BRICS, que também vai acontecer no Brasil, e ano que vem a COP, a Conferência do Clima, acontece em Belém, e o mundo para ouvir o que o Brasil quer com esse processo. Então, é um momento muito rico de voltar, muito bom estar aqui, muito bom conectar com tanto empresas quanto política pública, finanças e ciências que estão se reorganizando para dar sentido a todo esse processo. Esses eventos são um marco mesmo, né? Acho que a Vão ser. tendência é que isso contagie bastante o olhar do mundo corporativo também, para que a gente possa trazer mais relevância para o tema, porque na teoria muito se sabe, mas na prática a gente ainda vê um grande distanciamento. E até era um pouco sobre isso que eu queria falar na minha próxima pergunta, né? Porque hoje em dia a gente tem acesso a muitos dados, muitas pesquisas que falam sobre a relação das empresas com práticas sustentáveis. E um estudo recente da consultoria Kearney, que ouviu 800 líderes se levam em nível global, mostrou que somente 40% das empresas implementaram uma cultura pensada em um futuro sustentável, apesar de 99% dos executivos da pesquisa acreditarem que seja importante suas instituições em um negócio, transformar suas instituições em um negócio regenerativo. Então, a gente vê aqui uma discrepância entre o que se acredita e o que se faz, né? E, na tua opinião, eu queria entender o que tu acha que faz com que essa agenda ande mais devagar do que deveria, apesar de os executivos concordarem com ela. É uma pesquisa interessante mesmo, e eu acho que são mundos que ainda não estão conversando como deveriam, né? Então, eu sempre corto com essas quatro lentes. A lente do que diz a ciência, de quais são as pressões de política pública, do que as empresas estão produzindo e do que as finanças estão financiando, né? Então, a gente tem hoje no mundo, eu vejo, crescendo uma demanda para que essas quatro dimensões conversem, né? E que elas tenham conexão uma com a outra.
Os executivos e empresas que percebem essas conexões antes, eu acho que terão vantagens competitivas ao montar produtos e serviços para os próximos ciclos. Então, quando eu falo sobre essas quatro conexões, eu sempre volto para a perspectiva global, que é uma perspectiva que afeta o Brasil, afeta o mundo todo. Essa pesquisa que você menciona é uma pesquisa global também, que traz um olhar de empresa no mundo todo, né? Então, hoje, a gente tem uma máquina no mundo montada em que a gente tem, mais ou menos, estou falando de números de grandeza mais genérica, mas de grandeza arredondada. A gente tem 400 trilhões de dólares em ativos financeiros e 100 trilhões de dólares em ativos físicos. É o que roda todo ano, esse é o PIB global, para alimentar, para dar serviços e produtos para as 8,5 bilhões de pessoas que nós temos. Para fazer tudo isso, a gente emite 42 bilhões de toneladas de CO2. Então, esse processo ele só vem aumentando ano a ano. Agora, a gente tem uma série de produtos e serviços que conseguem fazer a mesma coisa, ou que conseguem atender as pessoas, emitindo muito menos ou tirando o CO2. E essa é a construção que o mundo está fazendo. Demora mais do que a gente gostaria, mas a consciência é muito maior do que era 20, 40 anos atrás. Só está aprimorando a consciência desse processo. Então, as finanças globais hoje, se você vai financiar um processo de transição, de investimento, de um setor industrial que é intensivo em energia e que emite muito, e você não faz um plano de mitigação ou de redução, você está comprometendo a natureza do seu negócio e está aumentando o risco do seu negócio. Então, hoje, você tem como mensurar isso financeiramente, qual o risco que você está embutindo em manter as coisas como estão. Esse risco ele já é oferido por bancos de investimento, por agências de risco e pelo mercado como um todo. Eu acho que cada vez mais esses números, que são numerozinhos pequenininhos ali nas contas, pouca gente presta atenção, vão começar a gritar, porque os investidores, quando eles fazem investimentos de longo prazo, eles querem ter certeza do retorno do seu investimento. E quando esse investimento não está alocado para algo que tem um retorno certo daqui 30, 40 anos, ou que vai estar sujeito a ações da sociedade para que o que produz e o que emite diminua, ele vai ter que mexer rápido. Então, esse panorama dos executivos, eu entendo que é um olhar correto de curto prazo. Então, para o momento, um momento de crise inflacionária, guerras no mundo, retorno do Covid, tem mesmo um movimento de não, vamos olhar antes para o negócio, depois nos preocupamos com o resto. O problema, como a gente viu em Porto Alegre, é que o resto, quando vem para cima, destrói todo e qualquer negócio. Então, esta preocupação, eu acho que vai ser uma preocupação cada vez mais frequente, cada vez mais próxima e cada vez mais conectada às metas dos executivos também, né? A gente lembra bem, você também teve a experiência de trabalhar na Natura, que é uma empresa que faz muito bem essa conexão e cada gerente da Natura tem a sua calculadora de carbono, os projetos já vêm com o investimento necessário e com o volume de emissões atreladas a esse investimento. E isso entra para as metas de bonificação da empresa. Eu acho que esse modelo é um modelo muito positivo e que é um modelo que tenderá a ser cada vez mais adotado. A gente já teve outras práticas também no passado de outras empresas. Tinha uma empresa famosa que foi atropelada pela tecnologia, mas que era a Olivetti, que era uma empresa de máquinas de escrever, que tinha metas sociais e metas é, é, já de gênero há décadas atrás, para garantir igualdade de salários entre homens e mulheres, também metas importantes para o desenvolvimento da sociedade. Eu acho que empresas mais sensíveis tendem a ter uma retenção maior, uma fidelização maior dos seus clientes e uma confiança maior de investidores, porque quem mede outras coisas, com certeza mede também muito bem os seus negócios. Então, eu sou um sincero propagador dessas ideias, eu acredito nelas, eu compro como consumidor, também empresas que tenham esses valores, e acho que eu vejo isso crescer. Na Inglaterra é muito forte, alguns supermercados, inclusive, já têm setores inteiros só de empresas B. Então, se você tem empresas B, são empresas que contam, além das métricas econômicas,
metas ambientais e sociais e dão visibilidade pública a isso. Então, tem setores inteiros de pessoas que querem comprar, mas querem que a sua compra tenha outros efeitos além de satisfazer aquele desejo. Então, eu acho que os executivos vão ficar cada vez mais sensíveis a esse processo. Ah, sim, esperamos. Porque é isso que tu comentou, né? Eu acho que quando a gente fala da questão do modelo de mensuração, né, de métricas, e que isso acaba impactando até no próprio distribuição de remuneração variável, etc., é quando a gente mais consegue mexer na cultura, né? Isso é um aspecto super, assim, sensível quando se fala dessa transformação cultural, que precisa ser uma transformação cultural por parte das empresas, para a gente caminhar para essa mudança para a sustentabilidade, né? Aqui na Fora a gente sempre fala que não adianta ter só o diretor de sustentabilidade, o VP de sustentabilidade, talvez ali o executivo de RH falando sobre esse tema, se isso não está de uma forma transversal, permeando toda a organização, porque se as áreas não tiverem em consonância com isso, as ações não vão descer e não vão ter essa interferência na formação da cultura, e aí não é algo que perdura, né? Então, acho que isso é muito pertinente. E esse ponto que tu falou do mercado de consumo de novo, né, fazendo referência a Londres, também é uma forma de valorizar, né, o fato de supermercados terem ali corredores para empresas B, também já é uma forma de colocar isso de uma forma diferente em destaque, porque aqui no Brasil ainda tem muita gente que não está familiarizada com esse selo, apesar de a gente ter mais de 60 e tantas empresas com o selo, mais de 3 mil no mundo, né? Então é um mercado que está evoluindo bem rápido. Agora eu queria falar um pouco sobre um conceito, pensando aqui na questão dos recursos é, finitos versus a economia que tem esse posicionamento mais como se fosse infinito, né? Como se a gente pudesse explorar tudo que está disponível e que isso não tivesse consequência nenhuma. O Satish Kumar, que é um dos maiores ativistas pela paz e pelo meio ambiente, ele fala muito sobre isso, né? Que não é possível a gente alcançar o crescimento econômico infinito num planeta com recursos finitos. E a Kate Raworth, que é uma economista focada na ecologia, que criou a teoria da economia Dana, ela também questiona o crescimento a qualquer custo e a forma como a gente mede o sucesso das economias atualmente, que é através da mensuração do PIB como referência. Tu acha que é possível adaptar essa lógica do crescimento finito para as organizações que até então sempre foram acostumadas a medir o crescimento por trimestre? Muito bons pontos e excelentes referências. Eu gosto muito, muito desses dois. Eu tive o Satish, só falar um pouco, 2 minutos dele, porque acho que no Brasil ele é pouco conhecido, deveria ser mais. Ele é essas figuras assim que você encontra e ele tem uma energia, ele tem uma vontade. Eu tive com ele na Holanda, ele contou que tudo na vida dele começou quando ele era um menino pobre de um pequeno vilarejo na Índia e foi lá falar um grande líder chamado Mahatma Gandhi. E ele ouviu o Gandhi falar e ao final da fala do Gandhi, o Satish se aproximou do Gandhi e falou: "Como eu te ajudo?" Aí ele falou: "Levando essas lições para o mundo." E o Satish saiu andando da Índia até Londres. Então ele atravessou Afeganistão, atravessou a Rússia inteira e foi andando. Criança, né? É incrível. Ele é assim um ser humano incrível. E ele fundou, né, um dos principais centros de referência de sustentabilidade do mundo, que é Schumacher College lá na Inglaterra, fica no sul da Inglaterra. E eles têm essa ideia de que o pequeno é bonito. Então não é só a grande empresa, não é só o grande negócio, os negócios têm uma beleza muito importante em quem está ligado ao território, na conexão com os temas mais concretos, mais próximos da vida das pessoas. E a Kate Raworth é talvez hoje uma das economistas mais prestigiadas, né, no campo da sustentabilidade. Também ela ajudou muito o grupo Natura Co. Na formação das suas ideias. Ela é uma professora de Cambridge que tem não só a teoria do Donut, mas ela tem também essa ideia de que a finitude do crescimento ela se dá em camadas. Então, em sociedades ricas e abundantes, algumas setores da sociedade que pessoas que emitem acima de 30 toneladas de carbono por ano têm que emitir menos, né? Agora, sociedades desiguais como as brasileiras têm pessoas que terão que rever os seus hábitos de consumo, mas tem pessoas que não estão indo ao consumo. Então,
tem também uma revisão para que entrem novos atores e a gente tem que balancear um mundo que tem que aumentar para um certo grupo de pessoas que não está tendo acesso aos bens fundamentais da vida e revisitar quem está tendo acesso para que tenha um acesso consciente. Eu acho que eles não. Porque às vezes fica uma ideia de que o que eles estão propondo é que a gente perca valor. E acho que eles são ambos geradores de valor, mas de outros valores, valores adicionais, valores além daqueles que já estão dispostos na ordem econômica conhecida. Então, como que a gente faz isso? Eu tentei balancear e pensar como a gente monta um modelo de negócio que conversa e aproveita essas ideias. Eu acho, aqui eu vou, você sabe, né, Lê, sustentabilidade tem um pouco de sopa de letrinha, então vou pedir desculpa para quem está escutando, mas eu juro que eu vou tentar pôr legenda nas letrinhas para explicar a ideia. A ideia é a seguinte: hoje, para a régua climática, a gente tem quatro macrodimensões. A gente tem a dimensão científica, então tem um painel da ONU que junta os maiores cientistas do mundo, eles sabem exatamente quanto está sendo emitido por país, por fator de emissão, e o que contribui e o que diminui o aquecimento global. Então, tem um consenso científico, o nome desse grupo é IPCC, é o Painel Intergovernamental de Clima. Então, eles têm um número, eles sabem, olha, tais regiões tem que mudar a matriz elétrica, então tem aí uma lição para as empresas de energia. Tais regiões têm um desmatamento excessivo, como a nossa, então a gente tem que rever a forma como a indústria moveleira, a indústria de ferro-gusa operam e por aí vai. Você tem o correspondente a isso em políticas públicas. Então a gente já sabe, graças ao Acordo de Paris, quanto cada país está emitindo e quanto ele deve emitir a menos para a gente conseguir chegar no tal 1,5 graus. Então, isso é um número preciso. As empresas deveriam saber. E a gente tem um número que hoje é dado por uma organização que junta uma série de atores que validam esses números por empresa, chamada Science Based Targets Initiative, SBTI em inglês. As organizações, as iniciativas de alvos com base em ciência, que é a SBTI, hoje no mundo tem cerca de 2.500 empresas que já têm essas métricas. No Brasil, apenas 40. Então, aqui tem uma lição de casa que as empresas têm que fazer, que é saber o quanto emitem e deixar que o mundo saiba e reveja o seu plano de emissões e qual é a trajetória que elas vão ter para os próximos 15 anos. Então, ter um plano de transição estabelecido é fundamental para dialogar com esse mundo. Agora, esse mundo todo é um mundo, o que eu falei até aqui, de responsabilidades, não é um mundo ainda de ganhos. Mas eu acredito piamente que virão os ganhos desse processo todo e tem um mundo de finanças já atrelado, tem pelo menos 6 trilhões de dólares, sobretudo de fundos de pensão, que precisam investir em longo prazo e precisam de um olhar que passe décadas. Eles querem retorno para os investimentos dos seus pensionistas, mas eles precisam que esse retorno seja durável. Então, eles querem atrelar a negócios que tenham uma capacidade de devolver retorno financeiro com redução de emissões. Então, se a gente conseguir uma matriz, e aí tem um nome para isso, que é o TCFD. Quem tiver interessado ou busca na internet, é uma matriz de riscos para medir, comparar riscos, finanças e emissões. Então, quando a gente conseguir montar um jeito de só financiar operações redutoras de carbono, que tem uma conexão com política pública e que tragam o número de emissões para baixo, a gente fechou o complexo quebra-cabeça climático que o mundo precisa fazer. E as empresas têm um papel fundamental nisso, porque basicamente mudança climática é ficar mexendo as coisas de um lado para o outro. E quem mexe as coisas de um lado para o outro são as empresas, né? Então a gente tem que mexer as coisas de um lado para o outro de um jeito que as pessoas se beneficiem de receber e fazer as coisas que elas precisam fazer, mas emitindo menos, fazendo com menos esforço de emissões. É isso. Até parece que é simples, né? Te ouvindo falar, porque já é sabido. Agora, o que que falta para as empresas que ainda não entraram nesse caminho, talvez darem esse primeiro passo e evoluírem em relação a essa mentalidade? Lê, então, acho assim, tem um processo de tomada de consciência, né? Quando um jovem casal do interior resolve se juntar, sair de casa e começar a vida, e aí um fala para o outro assim, vamos montar um negócio?
eu compro um negócio, abro uma loja, a gente vai vendendo. E aí vai fazendo. Então, a primeira conta que eles fazem é, bom, eu tenho 1.000, eu vou comprar 800, eu vou tentar vender por 1.500. E vamos ver se a gente vai rodando. E aí vai tentando repetir essa operação intuitivamente. Em algum momento, eles percebem que os que conseguiram durar mais tempo entenderam que essa operação toda funciona melhor se você também entende de finanças. Porque se você não entender de finanças, você vai comprar as coisas parcelado e aí você vai deixar um juro enorme, você não viu o juro e todo o dinheiro que você tinha para fazer o empreendimento do jovem casal vai indo para o banco e não se percebe, né? Então, quem entende, tá bom, quanto eu estou pagando de juros e começa a pagar menos juros, começa a ter um retorno maior, passa a ter margens maiores. Então, tomou, além da dimensão comercial, surgiu uma dimensão financeira para um negócio ser bem sucedido. O que nós estamos colocando aqui é que tem uma terceira dimensão. Tem a dimensão do negócio, a dimensão financeira e a dimensão ambiental. Então, não dá para você ter um negócio, você não tem ideia de quanto você emite com o seu atual negócio. Então, você pode operar no escuro e aí ir tocando. Aí um dia vai chegar uma lei que vai dizer empresas até faturamento tal, com emissão de tanto, tem que pagar tanto. Mas como que eu emito tanto? Nem sabia. Então é bom tomar uma consciência antes e saber o que faz e o que aumenta ou diminui a sua pegada de carbono. Porque se tem uma coisa que tem valor para o mundo, é saber o quanto a gente vai aquecer ou o quanto a gente vai resistir ao aquecimento global. Então, as empresas se interessarem por essa dimensão vão ter um grande diferencial competitivo. E aí se conectam com essa matriz toda, porque ao tomar consciência de quanto se emite, você pode tomar consciência de quais são os mecanismos para financiar a sua operação para emitir menos. E vai ter crédito mais barato para fazer isso. Essa eu acho que é uma aposta real para os próximos anos. Se hoje, não vi hoje, o Copom se reuniu, né? Estava 10,5 juro no Brasil. Acho que é ou manter ou subir um pouquinho. Mas o juro no Japão desceu de 2,5 para 0,25 para 0,1% ao ano. As taxas de juros para financiamento climático serão algo entre as taxas dos países desenvolvidos e do desenvolvimento. Então, o sujeito que tem um pequeno negócio dele, que emite hoje 50 toneladas por ano, pouco, mas que quer emitir 30 e consegue justificar isso e pega uma taxa de 7% ao ano, ele está abaixo do plano safra. Então, ele tem um ganho econômico e financeiro muito grande em fazer bem à sociedade. Esse é o mecanismo que falta o Brasil construir, o mundo, mas o Brasil em especial tem muita condição para fazer isso, porque a gente tem uma matriz energética limpa, então para exportar é fácil, e a gente tem a maior biodiversidade do mundo. Então, para regenerar também é muito fácil. Então, eu sou otimista. Eu não sou daqueles que acham que está tudo ruim. Eu acho que vai melhorar muito ainda. Então, temos que estar preparados para ver como é que melhora. Eu fico feliz com o teu otimismo. Eu, particularmente, sou também, mas eu sei do quanto tu tem acesso a conteúdos, informações, então saber do teu otimismo me faz ainda mais otimista. Eu queria voltar só um pouquinho para essa questão do limite do crescimento, explorar um outro aspecto disso e trazer mais um nome importante aqui, que é a Berta Becker, que eu sei que é alguém que foi muito próximo a ti, inclusive, né, uma cientista da Amazônia, uma das pessoas mais influentes nesse tema, que falava muito sobre a coexistência dos pequenos e grandes negócios. E em paralelo a gente vê muitas pequenas empresas surgindo aí, né, pegando um pouco dessa tua história, às vezes do pequeno casal, o casal de pequenos empreendedores que saiu do interior e quis montar uma lojinha com produtos orgânicos, usando produtos de produtores locais, então estimulando a economia, e outros exemplos de empresas que foram tomando uma maturidade muito maior e que, ao crescer, elas acabam sendo adquiridas por grupos maiores para que elas consigam se manter e, às vezes, até para que elas consigam se tornar lucrativas, porque não conseguiram se manter enquanto capital próprio, né? E assim, às vezes, até perdem um pouco das suas características originais. A gente tem vários exemplos de empresas assim no mercado. A gente sabe que a sustentabilidade precisa gerar riqueza para ser viável, né? Do contrário, a gente entra numa outra questão. E aí eu queria saber como tu analisa esse cenário, assim, das pequenas versus as grandes, dessa coisa da coexistência, versus o que a gente vê muito de tendência das grandes comprando as pequenas. Vamos lá, temos vários temas nessa, né? Essa é uma questão grande, mas deixa É eu muito forte. tentar quebrar aqui no começo. Lembrar primeiro a querida professora Berta Becker, que era assim, o Brasil homenageia pouco, né?
Acho que isso é um tema nosso aqui. A gente rende pouco reconhecimento para a gente que é importantíssimo para a nossa história e, sobretudo, as grandes mulheres também que fizeram a nossa história. E a Berta Becker era um monumento de pessoa, de bom humor, de uma das maiores geógrafas da história do Brasil, sem dúvida nenhuma. Em tempos de Olimpíada, né? Medalhista, com certeza, em vários anos, com várias obras. E ela é uma das maiores especialistas em Amazônia que o Brasil teve, convivia com a região muito proximamente. E nesse olhar entre tamanhos de empresa e o território, eu acho que a maior contribuição da professora Berta deve ter sido o olhar sobre as muitas Amazônias. E aí tem, inclusive, uma obra grande que ela ajudou a construir, chamada As Amazônias, que eu recomendo fortemente a leitura. Tem duas obras para quem quer entrar mais no tema da Amazônia. Essa um pouco mais científica, das Amazônias, com dela e do Carlos Nobre, que é o maior climatologista, outro que o Brasil também deveria reconhecer mais, o único prêmio Nobel brasileiro vivo, né? Que foi um climatologista, é um climatologista, mas foi o climatologista que atendia o secretário-geral da ONU, que informava as Nações Unidas sobre mudança climática, um cientista espetacular do INPE. Eu tive o privilégio de tê-los no Conselho de Sustentabilidade que eu formei em 2009, já tem bastante tempo. Eles foram fundamentais para várias decisões que foram tomadas, mas o que eu queria contar da professora Berta e do professor Nobre é um esforço que os dois fizeram para adensar riqueza ao território, agregar valor no território amazônico e não usar a Amazônia como mero território de extração, que é uma coisa que a história brasileira, infelizmente, construiu dessa forma. Então, o Brasil é um país que tem na Amazônia metade do seu território, mas olha basicamente para o Atlântico, né? E tem na Amazônia um olhar muito distante. Então, eu vejo que tem um interesse do mundo enorme em fazer coisas por lá. Tem bioativos incríveis para não só fármacos, cosmética, alimentação, que ainda tem muito a se desenvolver. Eu acho que teve uma aposta muito grande no açaí. O açaí virou eles chamam lá no Mundo Norte, né? Superfood, uma super comida que tem propriedades incríveis e reconhecida por atletas, etc. E a gente tem uma capacidade de agregar muito valor no território. Inclusive, a professora Berta foi uma das inspiradoras da planta que a Natura tem lá em Benevides, do Ecopark, que é um case industrial incrível, mas também foi uma das inspiradoras de transformar Belém nessa, é, dar a Belém a visão que permitiu o desenvolvimento de muitas atividades na cidade e colocar a Amazônia num outro lugar, né, na perspectiva nacional, como um polo de desenvolvimento. E não um desenvolvimento como o da Zona Franca, que é só montar coisas na Amazônia, mas montar coisas a partir da Amazônia, a partir dos usos que a Amazônia pode fazer. Então, acho que vai ter uma retomada. Agora tem um novo modelo de finanças sendo gestado pelo BNDES, que eu acho que é muito inspirado na professora Berta. E aí, nesse tema de grandes e pequenos, eu acho que tem uma conexão enorme, né, em como as grandes empresas passam a operar com comunidades tradicionais, extrativistas, e como pequenas empresas podem passar da cadeia de fornecimento para parcerias estruturadas de longo prazo, que modifiquem a região e que façam com que a eficiência necessária para processos industriais seja alcançada. Porque não dá para a gente fazer com pequenas iniciativas. Não é uma, duas ou três empresas que vão mudar a realidade da Amazônia, né? Vão ser milhares de empresas e um novo modo de se produzir usando a realidade local e usando esse ativo único no mundo, que é o maior sistema biológico conectado. Tem um outro mestre aqui da arqueologia que fala, olha, a Amazônia não é a maior floresta do mundo. A Amazônia é o maior jardim do mundo, porque ela tá sendo ocupada por seres humanos há 12 mil anos. Então, cada árvore que está lá tem uma conexão, tem uma história com alguém que plantou alguma coisa ali do lado. E tem uma interferência humana que foi muito positiva nos últimos 12 mil anos e muito recentemente a gente esqueceu como fazer do jeito certo. Então, tem que recuperar essa capacidade e tem um olhar de como fazer. E aí, eu sei que em sustentabilidade muitas coisas se conversam e se conectam demais,
mas eu acho que tem um tema de como fazer os grandes aprenderem a operar com os pequenos por lá sem um modelo predatório de compra, toma conta e resolve, porque esse não resolve. Tem que aprender com quem está no território a partir do território. É mais bonito, isso eu garanto. Sem sombra de dúvida. Ontem eu estava ouvindo um podcast que eles comentaram que quando chegaram na Amazônia não tinha nada, né? E é muito louco isso, porque na verdade tinha tudo, né? Tinha toda aquela a vida, a abundância. E a gente tem isso aqui junto com todo esse cenário, né? Que tu já comentou, de energia e tal. Então o Brasil é uma potência mesmo, né? Quando a gente fala em termos de perspectiva do que a gente pode oferecer para o mundo e do que a gente pode fazer de diferente por aqui também. Fazer mais uma perguntinha, que eu acho que é um tema assim que particularmente me gera bastante curiosidade, né? A gente vê muitos dados, muitas informações, como a gente já falou antes, e algumas coisas até que tu mencionou na nossa conversa, que falam do quanto as empresas podem ser rentáveis e do quanto a sustentabilidade traz benefícios. E ainda assim surgiu o movimento, né, anti-ESG, que é o Greenlash. A gente teve aquela questão da carta do Larry Fink, que é o CEO da maior gestora de fundos do mundo. Então, volta e meia, a gente vê que vem os movimentos assim. Na tua visão, da onde é que tu acha que surge isso, assim, mesmo com toda essa abundância de dados e de tempo já das coisas funcionando dessa forma? Olha, falando em podcasts e conexões aí de bons pensadores contemporâneos. Esse é um tema, o Greenlash, para quem está escutando a gente, talvez não esteja tão familiarizado, é esse movimento, digamos, de ressaca da agenda de sustentabilidade, né? E a agenda de sustentabilidade, eu vejo que ela teve esses três grandes momentos, quatro, né? Quatro grandes momentos. Teve a construção dela, quando começou uma ideia de desenvolvimento sustentável, então, isso já tem 50 anos. Teve depois disso um movimento de responsabilidade corporativa, então lembrar que as empresas têm um papel a desempenhar. A gente teve a construção do campo das metas de triplo impacto econômico, social e ambiental, que geraram a ideia de sustentabilidade empresarial. Então, não adiantava você só ter um instituto atrelado ao seu negócio que fizesse coisas boas. O seu negócio, ele mesmo deveria fazer coisas boas para a sociedade. O modo como você opera, isso é a ideia de sustentabilidade, né? E o ISD, ou ESG, ou ASG em português, é uma forma pela qual o mundo das finanças lê isso e compara atividades empresariais entre empresas, entre setores, para tomar decisão sobre alocação de recursos com base em números, levando critérios econômicos, sociais, de governança e ambientais. E aí, essa agenda varreu o mundo norte nos últimos 10 anos, e ela passou a ser polarizante, porque politicamente o campo, vamos dizer, mais progressista da sociedade se identificou mais com essa agenda, e o campo conservador ficou mais cético por um tempo. Depende do país, porque em alguns países foi ao contrário. Então, na Inglaterra, por muito tempo, por exemplo, foi um pouco ao contrário. O campo conservador se identificou fortemente com esse tema e o campo progressista dizia, não, trabalho primeiro e os empregos são mais importantes do que o futuro, porque o futuro depois a gente vê. Variou muito, mas eu acho, o que eu vejo é que tanto faz o cenário ideológico, digamos, de um lado ou de outro, esse é um tema que não tem jeito. Quem estava em Porto Alegre viu. Ele pega todo mundo do mesmo jeito. Quem sofre mais é quem está mais na ponta, quem é mais vulnerável. Mas ele afeta a todos. Então, é um tema que ele vai ir, vai voltar, vai refluir, vai ter os afetados por ele. Então, tem muita gente que perde com esse tema, né? Então, sobretudo as indústrias antigas de óleo, gás, carvão, etc., tem dificuldade, porque emitem muito, isso é um dos principais ofensores. A indústria moveleira, que vive de, numa zebra sobre desmatamento, de que pode, não pode, também tem um interesse aí em marcha. Mas essas indústrias também têm um lado de quererem o futuro e de quererem sustentabilidade dos seus negócios. Então, querem fazer iniciativas que as modifiquem para que elas possam continuar operando em outras bases, com outros denominadores. Então, minha aposta é que nessa luta, no pêndulo,
tem a realidade. A realidade é o mundo está aquecendo, estamos perdendo muito natureza e estamos nos tornando cada vez mais desiguais. Então, tem uma pressão da sociedade em sentido contrário a essas ameaças, que essa pressão vem no campo público e vem no campo do consumidor. Os jovens não querem comprar a mesma coisa que seus avós compravam. Os critérios de compra são outros. E os jovens perguntam muito: precisa? Para quê? De onde vem? Então, essas três perguntas vão direcionar o mundo do consumo, acho que para lugares melhores. E aí, as empresas estiverem melhor preparadas para responder isso, vão conseguir trazer esses novos consumidores como clientes para sua base. Então, eu sou um sincero apoiador e tô nesse campo. E, por fim, eu acho que tem um tema de pressão de política pública mesmo. Vai ter, quando você passa na Califórnia a não conseguir mais fazer seguro para casas contra incêndio, porque os incêndios passam a ser frequentes, tem um problema, tem que parar de ter incêndio. E só para de ter incêndio se você começar a mexer na forma como o clima está sendo afetado. Então, eu acho que tem um interesse real da economia também em tornar os efeitos da crise climática, não só trabalhar na adaptação e mitigação, que é como é que a gente faz com o mundo que naturalmente deve esquentar, mas como é que a gente evita que esquente muito, né? Então, quando eu liguei o meu carro elétrico a primeira vez, e aí é um privilégio poder ter carro elétrico, né? Sim, tem isso Mas também. apareceu uma mensagem que eu tomei um susto. A mensagem era: vamos esfriar o mundo em 1 grau. Então, essa é a aposta de quem está querendo trabalhar para reduzir emissões drasticamente, né? Hum. Muito bom. A gente está finalizando aqui já, e eu queria saber um pouco agora, voltando para o Marcelo, que na Fora a gente acredita muito nessa coisa da autenticidade, na transformação que acontece de dentro para fora. Por isso, queria saber quais são as práticas de sustentabilidade ou de regeneração que tu adotou recentemente, mas pensando assim na tua vida, né, em coisas que tu tenha mais poder de influência, e qual prática que tu considera mais desafiadora, que talvez tu queira e ainda não tenha conseguido adotar. Até para dar um pouco de dica aqui de coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Claro, claro. E eu acho que a gente tem muito a fazer, né? Como consumidor, como cidadão. E a gente, olha, quando eu estava morando em Londres, tinha uma prática dificílima, mas que eu adotei com consistência, que era não manter a casa aquecida o tempo todo. Então, só aquecer a casa na hora que você chega e na hora que você vai acordar, porque aí sair do cobertor com -5 dá um pouco de frio demais. Então, a gente aqui deixava, em vez de deixar aquecendo o tempo todo, porque isso custa, e custa carbono a beça, né? E um dos maiores ofensores é você manter aquecimento ligado o tempo todo. Então tinha esse esforço para voltar ao mundo dos nossos bisavós, né? De não ter confortos climáticos. Então, sobretudo o bisavô deles lá, né? Mas a vida sempre foi assim por lá. E aí voltar a essa vida era um esforço grande. Lá eu tomei consciência também da quantidade, da conexão entre proteína e emissões. E aí tem um tema de saúde também. Para a gente é melhor comer menos carne ou não comer carne. Eu gosto muito de carne e sei que não deveria, é ruim, não tem temas de outras naturezas, mas eu ainda como pouca carne. Então, eu passei a ser o que eles chamam de flexitariano. Então, em vez de você ser ou vegetariano ou carnívoro, você fica no meio e come um pouco. Então, 3 vezes por semana era o que eu fazia por lá. Aqui no Brasil, confesso que é mais difícil, porque todo Tem mundo mais quer fazer churrasco. churrasco. Mas eu diminui bastante. E lá eu não tinha carro, e o transporte público é super eficiente. E aqui eu voltei ao Brasil, somos uma família de 4, temos um carro só e um carro. E aí falei, vamos já migrar para o elétrico. E eu não estou fazendo propaganda, não estou trabalhando para a indústria automotiva, mas faz muito sentido econômico, assim, é muito não ir ao posto mais e ver a sua conta de luz aumentando R$ 28 por mês, você faz a conta, esse negócio se paga em 3 anos. Então, quando você coloca essas dimensões, as lentes ambientais para reorganizar a vida, ajuda em uma série de coisas. Ajuda na saúde, ajuda nas finanças. Então, é o que eu tenho feito. E o trabalho que eu acho mais importante, educação para as crianças, porque o mundo vai ser delas e elas que vão mexer nas coisas. Então, ir dando aos poucos água mole em pedra dura, explicando o que é aquecimento global, a relação de ter um banho longo ou ter um banho eficiente,
Mas eu E, preciso de um jeito melhor para explicar. Depois tu me passa um em paralelo, que esse eu sofro em casa todos os dias. Pois é, mas acho que é isso, Lê. Tem várias frentes, elas vão moldando um pouco quem a gente é também, né? A gente vai e vai descobrindo coisas novas que assim que são muito importantes, né? A gente vai acostumando também nessa vida executiva a ter coisas muito organizadas por tempo, e aí o tempo vira uma pressão enorme, e aí ele vai embaralhando tudo, porque aí você precisa, cada um precisa ter um carro, aí tem o dia do rodízio, São Paulo é uma complicação. Então, quando você abre mão um pouco dessas paranoias todas, a vida fica mais leve também, é bom. Então, É verdade, recomendo. concordo. Concordo muito. A gente tira algo que a gente acha que é necessário, mas que Não talvez é. não seja. Pois é. Eu vou fazer duas perguntinhas só, Tá. daí, para a gente conseguir encerrar e honrar aqui com um tempo de uma hora. Sabendo que existem tantas formas de avaliação, como uma empresa pode decidir qual certificação é mais adequada para suas necessidades e objetivos de sustentabilidade? Por onde começar? Acho que quando a gente falou do sistema B, né? Olha, eu vou dizer para você, quando eu analisei com a minha equipe todas as possibilidades e a gente chegou num ponto que a gente operava em 100 países, né? Então era complexo, porque eram muitas matrizes e muitos olhares, e a gente olhou centenas de certificações. Eu acho que a resposta correta é depende do tamanho da empresa, do onde ela está situada, qual é o grau de abrangência que ela tem, mas qualquer uma que olhe, pelo menos, no mínimo, essas duas dimensões, que é emissões de um lado e desigualdades internas do outro, eu acho que fazem muito bem para qualquer empresa. Então, diferenças salariais entre homens e mulheres, diferenças de cargos, como está a composição etária da empresa, como é a composição étnica da empresa. O Brasil tem representações muito claras e abissais, muito ruins, que a gente precisa rever e tomar consciência rápido. Tem uma subrepresentação, da população afrodescendente que tem que ser revista rapidamente. Tem temas ligados a portadores de deficiência, aos PCDs, né? Que também é muito importante estar. Então, esses temas, eu diria, tem várias mensurações para isso. Um gratuito, que olha um pouco em geral e que as empresas de qualquer tamanho podem ter acesso, são os objetivos, é, é, os SDGs, né? Os Desenvolvimento Objetivos de Desenvolvimento sustentável. Sustentável. Que são das Nações Unidas, são 17 objetivos muito claros e ajudam a você dizer, olha, tá bom, eu vou olhar 3 ou 4 dessas dimensões. E lá tem uma academia, tem metodologia, então tem um jeito de olhar. Aí tem vários prestadores de serviço ótimos que podem ajudar no processo dependendo dos recursos disponíveis e do objetivo, porque também tem isso, né? Fazer tudo isso tem que ser para transformar o negócio para algo mais positivo e para tentar também olhar quem se interessa por isso e como isso volta para o negócio também. Então, eu acho que isso precisa de uma estratégia, de um plano, e tem excelentes pessoas que podem ajudar nisso tudo. Bom. E a outra pergunta que eu vou fazer aqui é como tu exemplifica o interesse da economia na mudança climática? Esse vai ser cada vez maior, né? O Brasil hoje tem um plano de transição econômica e ecológico apresentado pelo Ministério da Economia. Acho que é um momento bem diferente em que a gente tem uma relação muito harmônica entre economia, meio ambiente e Banco de Desenvolvimento. Então, eu acredito que muito em breve vai ter uma conexão. Tem um fundo de floresta sendo formado, tem o Fundo Amazônia, que já tem lá 4 bilhões aportados para isso, mas o Fundo Global de Florestas promete ter 150 bilhões. Então, vai ser uma injeção de ânimo e de recursos no Brasil enorme para quem quiser operar nessa conexão. Eu acho que, só para finalizar, a gente deve estar acabando o tempo, a grande contribuição do Brasil e das empresas é trazer a natureza para dentro da dimensão do negócio. Então, empresas que tiverem consciência do uso de natureza que fazem e de como podem alavancar mais os seus negócios com ativos da biodiversidade brasileira, terão ganhos, eu não tenho dúvida disso. Como elas vão fazer com que esses ganhos sejam percebidos por consumidor, por financiamento ou por política pública, aí tem vários caminhos, mas que
quem operar melhor com biodiversidade brasileira certamente vai estar na frente dos concorrentes que não fazem. Isso não tenho dúvida nenhuma. Feito. Infelizmente, vou precisar encerrar essa conversa. Contigo dá para falar, acho que 5 horas seguidas, porque Imagina. é um aprendizado atrás do outro. Mas queria agradecer imensamente a tua presença e todo o valor que tu aportou hoje em termos de conhecimento, de compartilhamento, de tudo que tu já viveu, né? Acho que tu é uma pessoa que consegue aliar toda essa experiência executiva com um conhecimento técnico profundo de temas que são de extrema importância quando a gente fala dessa temática. Então é sempre muito rico trocar contigo. E, enfim, queria agradecer por tu ter feito parte desse momento da Fora aqui de iniciar esse processo de abertura para o mercado. Eu é que agradeço a gentileza, o conhecimento, o interesse e fico muito feliz em ver você e Verônica começando uma iniciativa que eu tenho certeza que também vai precisar cada vez mais. A gente via na Inglaterra muitas iniciativas de conectando capital social e capital humano com os capitais econômicos e ambientais. Eu acho que no Brasil vocês são pioneiras nisso. Não tenho dúvida que vão ter muito sucesso, que eu vou ver muito a Flora brilhando por aí. Então, super prazer de abrir os trabalhos para vocês e até a próxima. Obrigada, Marcelo. Pessoal, só para deixar avisado, então, que nosso próximo webinar vai ser no dia 21 de agosto, às 16 horas, que vai ser conduzido pela minha sócia, pela Verônica. Dessa vez a gente vai ter um convidado internacional. A Inglaterra está nos rondando de alguma forma, Boa. que é o Andres Roberts. Ele é fundador de um projeto global chamado The Bioleadership, facilitador de processos de desenvolvimento humano centrados na natureza e também idealizador do Earth Academy, que é o programa de liderança da Patagônia, que é uma empresa, acho que é referência para todo mundo que se interessa por essa temática. E aí também não posso deixar de pedir para que vocês sigam nossas páginas. Estou no LinkedIn, a Fora Consultoria, e no Instagram, Fora Consultoria RH. Muito obrigada, gente. Boa noite, Marcelo. Prazer Boa ter noite, aqui. Leti. Tchau, Tchau, tchau. tchau.